Já ouviste falar da profecia a respeito da enorme árvore do sonho de Nabucodonosor? Não é apenas um relato antigo perdido nas páginas do tempo. É uma visão que atravessa séculos, ecoa nos corredores da história e toca diretamente na pergunta mais inquietante da humanidade: quem realmente governa o mundo dos homens? Esta profecia está registrada no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 10 até o versículo 16. Mas não é um simples texto. É um sonho carregado de símbolos, de enigmas e de revelações espirituais que ultrapassam o próprio rei que o recebeu. Este texto será analisado, versículo por versículo, com reverência, com cuidado e com temor. Primeiro, vamos analisar os versículos 10 até o versículo 12. Segundo, vamos analisar os versículos 13 até versículo 15. Terceiro, vamos analisar a primeira parte do versículo 16. E por último, vamos analisar a segunda parte do versículo 16. Vale lembrar que o versículo 16 está dividido em duas partes. É como se o próprio destino ali descrito tivesse duas dimensões, a visível e a invisível. Vamos para a primeira parte. Primeiro, a árvore que tocava os céus. O texto de Daniel capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12 diz que o rei viu uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. Crescia até tocar os céus. E podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Não era uma árvore comum. Era colossal, dominante, imponente. Sua sombra cobria povos. Seus frutos alimentavam nações. Suas folhas ofereciam abrigo. A imagem é poderosa. Com base em outros trechos das Escrituras, as árvores simbolizam domínio, governo, autoridade estabelecida sobre territórios e povos. Uma árvore que cresce acima de todas as outras não representa apenas prosperidade, representa soberania. Portanto, a enorme árvore do sonho de Nabucodonosor simboliza domínio no reino da humanidade. Mas aqui está a pergunta que queima como fogo. Quem tem o direito de governar a raça humana? Quem se ergue no centro da terra? Quem toca os céus? Quem é visto por todos? Este sonho não é apenas sobre um rei. É sobre poder. É sobre autoridade. É sobre a disputa invisível pelo controle da raça humana. Vamos para a segunda parte. Segundo, o vigilante que desce dos céus. No capítulo 4, versículos 13 até o versículo 15, surge uma figura inquietante. Um vigilante, chamado também de santo, que desce dos céus. Ele proclama uma ordem severa. Derrubem a árvore. Cortem seus ramos. Sacudam suas folhas. Espalhem seus frutos. E os pedaços são entregues aos animais da terra. Aqui, o cenário muda. Do esplendor passamos ao juízo. Da altura celestial à queda abrupta. Mas devemos interpretar com cautela. O fato de ser chamado de santo não significa automaticamente que seja uma criatura ao serviço de Deus o Todo-Poderoso. O termo santo nas Escrituras pode designar algo separado, distinto ou consagrado, mas nem sempre moralmente puro. Em Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 15, Jerusalém é chamada de lugar santo, mesmo quando o pecado se infiltrava dentro de suas muralhas. O título permanecia, apesar da corrupção. Da mesma forma, esta criatura ainda é chamada de santo, embora execute uma ordem que resulta em destruição. Ele desce. Ele decreta. Ele executa. Mas a quem serve realmente? A derrubada da árvore não é apenas um ato físico, é um ato espiritual. É a queda de um domínio. É a interrupção de uma autoridade que parecia inabalável. E os pedaços da árvore são dados aos animais. Se lermos cuidadosamente o capítulo 7 do livro de Daniel, veremos que animais simbolizam governos, reinos, potências mundiais. Portanto, o que vemos aqui não é apenas madeira espalhada no chão. É autoridade fragmentada. É poder repartido entre sistemas humanos. É domínio transferido. O que antes era centralizado torna-se dividido. O que antes tocava os céus agora alimenta bestas. E aqui a atmosfera se torna ainda mais sombria. Porque esta profecia não fala apenas de um rei da antiga Babilônia. Ela revela um padrão espiritual.
Domínios se levantam. Domínios são derrubados. Autoridades humanas parecem eternas, até que uma ordem invisível desce dos céus e tudo muda. A enorme árvore não caiu por acidente. Caiu por decreto. E quando o invisível decreta, o visível obedece. Agora entramos na parte mais delicada. A parte em que o sonho deixa de ser apenas uma visão sobre domínio, e passa a revelar uma mudança na própria essência do governo. Vamos para a terceira parte. Terceiro, o coração que foi transformado. No capítulo 4, versículo 16, a primeira parte do texto declara algo perturbador. Depois de partilharem os pedaços da árvore com os animais selvagens, o coração da árvore muda. De um coração humano para um coração de animal. Aqui, o símbolo torna-se mais profundo, mais sombrio, mais revelador. Nas Escrituras, o coração não é apenas o órgão que pulsa a vida. Ele representa a personalidade íntima de uma entidade, seus desejos, suas intenções, sua afeição, sua capacidade de misericórdia, sua sabedoria. É o centro invisível que governa todas as decisões. Se o coração muda, tudo muda. No princípio, a humanidade tinha um governante amoroso. Um governante que compreende a fragilidade da sua criação. Como está escrito no livro dos Salmos, ele lembra-se de que somos pó. Ele conhece nossa estrutura. Sabe da nossa limitação. Seu governo não era movido por brutalidade, mas por compaixão. Não era sustentado pelo medo, mas pelo cuidado. Mas algo aconteceu. Fomos conduzidos, ou seduzidos, a acreditar que poderíamos prosperar sob uma filosofia diferente. Uma filosofia marcada por força bruta, agressividade, competição impiedosa. Um governo com coração de animal. E o que caracteriza um coração animal? Instinto acima de princípio. Força acima de justiça. Domínio acima de amor. Um coração sem misericórdia. Sem compaixão. Sem sensibilidade à dor alheia. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, declara que o mundo inteiro está sob o poder de um governante maligno. Não é apenas uma metáfora, é uma descrição espiritual da condição da humanidade. Se o coração que governa é animal, então o sistema refletirá isso. Guerras intermináveis. Ambição desmedida. Exploração dos fracos. Indiferença diante do sofrimento. A árvore não foi apenas derrubada. Ela foi transformada por dentro. E essa transformação explica muito do que vemos ao nosso redor. Vamos para a quarta e última parte. Quarto, os 7 tempos. E então chegamos à parte final do versículo 16. E passem 7 tempos. Não é uma frase casual. É um decreto. É um período determinado. Mas 7 tempos do ponto de vista de quem? Do homem ou de Deus? Se a mensagem é de origem divina, então o referencial de tempo não pode ser humano. O céu não mede o tempo como nós medimos. O Eterno não conta as horas como criaturas limitadas. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, declara que para Deus um dia é como 1000 anos. O Todo-Poderoso conta tempo em dias dentro da sua própria perspectiva eterna. Se assim for, 7 tempos podem simbolizar um período muito maior do que aparenta. Um ciclo completo. Uma medida plena. Um intervalo determinado pela justiça divina. 7. Número de completude. Tempo. Período designado. Não seria incoerente concluir que esses 7 tempos representam 7.000 anos sob uma determinada condição de governo. E então surge a pergunta que ecoa nas profundezas da alma. Quando começou esse período? Já terminou? Ou ainda estamos dentro dele? Se começou com a mudança do coração. Se marcou o início de um domínio com natureza animal. Então estamos vivendo as consequências de um decreto antigo. Mas cada decreto divino tem prazo. Cada período determinado tem um fim. Quando os 7 tempos se completarem, o que acontecerá? O coração original será restaurado? O domínio será devolvido? A árvore tornará a crescer? Essas respostas exigem mais do que curiosidade. Exigem investigação, reverência, discernimento.
Num capítulo posterior, essa questão pode ser explorada com mais detalhes. Porque quando se trata do tempo de Deus, não estamos apenas falando de história. Estamos falando do destino da humanidade.